Oi, pessoal, tudo bem? Para essa semana, a gente vai fazer a correção daquela lista de estudos da cor, aquela parte da continuação, em que eu coloquei 5 exercícios. Eu vou fazer a correção usando captura da tela, porque tem um exercício que é de completar as cores. Eu acho que fica melhor para vocês visualizarem a resposta, tá? Então, seguem aí as respostas comentadas. Então, vamos para a correção, né? Questão 1. Cite quais são as cores primárias e secundárias. Então, aqui, segundo o cor pigmento, tá? Que é a cor que a gente tem nas tintas, por exemplo. As cores primárias vermelho, amarelo e azul. Cores secundárias laranja, verde e roxo, tá? É aquilo que a gente estuda lá desde o primário. Questão 2. Complete os quadros abaixo com as cores que faltam. Aqui eu fiz essa marcação aqui, ó, para mostrar quais são as cores que eu completei aqui, tá? Porque tem gente que está recebendo material impresso, que às vezes tá em preto e branco, e aí eu achei que assim fica mais fácil. Então, ó, vermelho resultaria em laranja, então a cor que faltava é o amarelo. Aqui a gente tinha azul e vermelho, queria saber o resultado, que é o roxo. Aqui a gente tinha o resultado que é verde e queria saber quais são as cores que compõem, então amarelo e azul. Questão 3. Aqui eu coloquei uma resposta um pouquinho mais resumida, mas eu vou explicar o contexto todo. Então, questão 3, explique o que é a teoria tricromática. Então, a resposta: a teoria tricromática, formulada pelo físico alemão Hermann von Helmholtz, afirma que todas as cores podem ser produzidas a partir da combinação de apenas 3 frequências de luz: vermelho, verde e azul, ou RGB. R vem de red, que é vermelho em inglês, G de green, verde em inglês, e B de blue, azul em inglês. Uma vez que o olho humano seria muito mais sensível a elas, sua conclusão foi que o olho humano deveria apresentar somente 3 tipos de receptores de cor, células especializadas na captação de luz. Graças a esses estudos, atualmente a física entende que a existência das cores primárias está relacionada à limitação sensorial do olho humano. Então, qual que é o contexto disso aqui? Quando a gente vai estudar sobre cores, uma das primeiras coisas que a gente lê, né, é sobre o experimento do Isaac Newton com o prisma, né, que ele coloca o prisma, que é aquele cristal em formato de pirâmide, ele coloca isso em contato com a luz branca, que é essa luz solar que a gente está acostumado, e o prisma ele refrata essa luz, ou seja, ele separa essa luz e ela apresenta então 7 cores, que são as 7 cores do arco-íris, que a gente vai chamar de espectro cromático. Então, segundo essa teoria do Newton, a junção dessas 7 cores vai resultar na cor branca. Acontece que depois um outro físico chamado, não lembro o primeiro nome, mas o sobrenome é Young. O Young, ele vai dizer que, na verdade, somente no caso da cor luz, né, que é diferente de cor pigmento. No caso da cor luz, a gente pode ter a formação das outras cores, tendo como base somente 3 cores, que são o vermelho, o verde e o azul, que é o RGB. Essa sigla RGB, provavelmente vocês já ouviram falar dela, porque ela se refere à coloração do monitor, né, do monitor do computador, da televisão. Então, é o tipo de luz usada para formar as imagens nos monitores. Então, quando a gente vê um monitor, as cores formadas ali se baseiam na junção dessas 3 ou nas possíveis combinações dessas 3 possíveis combinações. E aí depois vem o Hermann von Helmholtz dizendo que não só a gente tem essa formação das cores a partir dessas 3, como o olho humano ele seria muito mais sensível a essas 3 cores, né? E aí ele vai dizer então que o olho provavelmente apresenta receptor somente para receptor de luz, né, de cor luz, somente para as cores vermelho, verde e azul.
e que as outras cores todas que a gente enxerga seriam variações delas e combinações entre elas, e isso tudo interpretado pelo nosso cérebro, que é quem recebe essa informação da nossa retina, através do nervo óptico. Então, graças a esses estudos, atualmente a física entende que a existência das cores primárias, na verdade, está relacionada à limitação sensorial do olho humano, né? Isso daqui não é uma coisa que eu vou ficar cobrando que vocês decorem, mas que eu gostaria que vocês soubessem que existem teorias sobre a cor em outros campos de estudo, além da arte e da psicologia, né? Que a física também estuda profundamente isso e que a gente tem uma ideia do que são cores primárias e secundárias que vai para além daquilo que a gente é acostumado a ver na escola desde sempre, tá? Mas aí eu peguei a resposta de acordo com o que estava no texto para ficar mais fácil para vocês. A questão 4, de acordo com a teoria da cor-luz, explica o que é síntese aditiva e síntese subtrativa. Quando vocês pensarem em subtração, né, a gente pensa em subtração como ausência de algo, como algo que foi retirado, né? Se a gente pensar no preto como a falta de luz, então a gente pode associar dessa forma. A síntese subtrativa vão ser cores que, quando combinadas, resultam em preto, né, que é a ausência de luz. E a aditiva vai resultar, então, na luz, que é o branco. Então, são as cores que combinadas resultam na luz branca. Aí na resposta eu coloquei síntese aditiva ou tríade aditiva são as cores primárias de luz, o vermelho, verde e o azul, que é o esqueminha do RGB que eu falei ali em cima. A união dessas três cores forma a luz branca. Na síntese subtrativa ou tríade subtrativa, as cores primárias são o ciano seria o correspondente do azul, mas é uma tonalidade de azul um pouquinho esverdeada, mais escura. O magenta, que é uma tonalidade pro vermelho, mas que vai muito próximo de um rosa choque, assim. E o amarelo, que é um amarelo vivo. Elas recebem esse nome em consequência de suas misturas resultarem no preto, ou seja, a ausência de luz. Dentro do universo do design, né, do design gráfico principalmente, existe uma sigla chamada CMYK, né? Essa sigla, ela está relacionada com a síntese subtrativa. Por que isso? O CMYK é uma escala de cores que ela vai ser um pouco mais precisa para quem trabalha tanto com a cor no monitor do computador quanto com a impressão. Então, para quem trabalha e vai precisar imprimir o trabalho depois, é melhor usar essa escala CMYK do que usar a escala RGB. E a escala RGB ela vai ser mais funcional, ou seja, ela vai ser mais precisa para quem vai usar só na tela, ou no monitor do computador ou na TV. Mas se você vai imprimir, é melhor usar a CMYK. Então, CMYK vem C de ciano, M de magenta, Y de yellow, né, de amarelo, e o K tem algumas teorias, mas a mais aceita vem da última letra de black, né, de preto. Então, assim, só para vocês saberem, geralmente quem trabalha com design trabalha com essa síntese subtrativa. E a 5 ela é pessoal, né, que é uma criação de um desenho, o importante é só que tenha todos esses elementos da linguagem que a gente estudou até agora. Certinho? Então, boa semana, espero que vocês fiquem bem. Um abraço.